O que falta nos homens de hoje não é carisma, é gravidade. A Bíblia nos chama a viver com peso, seriedade e temor de Deus. Mas será que temos levado isso a sério? Hoje vamos falar sobre o chamado divino para a gravidade masculina. O que é isso? O que é a gravidade masculina? Vamos entender no vídeo de hoje. Em Deuteronômio 1, versículo 13, é um texto que nós já temos falado em outros vídeos, que é justamente um tema que está sendo trabalhado na minha igreja, na UPH, que na Igreja Presbiteriana é um departamento, uma sociedade de homens presbiterianos. E na minha igreja tem sido trabalhado esse versículo, que fala justamente, que Moisés, quando ele escolheu chefes entre o povo lá de Israel, ele escolheu homens, obviamente foram homens, e não eram qualquer homem, mas eram homens sábios, homens inteligentes e homens que fossem experimentados, que tivessem experiência, porque o povo precisava exatamente disso naquele momento, precisava de homens com estes pré-requisitos para liderar o povo. Da mesma forma, no Novo Testamento, os pré-requisitos que são colocados lá para os presbíteros são bem claros, Existem alguns textos que dizem que também o presbítero ele tem alguns requisitos, entre os quais ser cordado, ser homem de uma só mulher, enfim, tem que ser habilidoso nas escrituras. Então, todos os líderes espirituais, os líderes do povo, os líderes da igreja, eles precisam ter um perfil adequado para liderar o povo. Moisés, por meio do Senhor, por inspiração divina, ele não mandou escolher homens que fossem engraçadinhos, simpáticos, homens irreverentes, com humor, que tivessem um humor controverso, mas, como eu disse antes, homens sábios, homens inteligentes, experimentados. A liderança bíblica, portanto, ela exige essa gravidade masculina. Esse vídeo aqui, ele foi inspirado a partir desse estudo que teve lá na igreja. O pastor Alan Kleber, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Aracaju, ele ministrou esse estudo, o estudo intitulado Gravitas Christiana, a seriedade masculina. E nesse estudo ele tratou desse assunto que vamos abordar aqui no vídeo. E naquele momento, o pastor Alan Kleber, ele fez uma diferenciação do Kabot para o Gravitas. Kabot, na Bíblia, ele é colocado como uma glória, um peso, um poder de Deus nesse sentido. Podemos ver, por exemplo, em Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Essa glória de Deus está lá, Kabot. Gênesis 13 também tem exemplos desta palavra sendo usada. Um episódio também emblemático que tem na Bíblia é quando o Kabot ele é colocado como foi-se a glória de Deus. Kabot vem de Deus. Então a diferença que o pastor Alan fez naquele momento é que o Gravitas ele é cultivado pelo homem em temor e disciplina. Também o que foi interessante, um outro ponto relevante, foi que ele fez a diferenciação também entre carisma. Porque se fala muito em líderes carismáticos. Inclusive, eu que tenho formação em psicologia, se fala muito isso em psicologia organizacional ou mesmo em administração, quando se estuda os tipos de liderança. Entre umas dessas existe a liderança carismática, que seria justamente aquele líder que possui esse carisma, que é como se fosse... Esse carisma, ele é colocado como algo natural, que aquela capacidade que a pessoa tem de persuasão, capacidade ali de liderar pessoas, de influenciá-las. Mas interessante ele fazer essa diferenciação, porque o carisma, ele impressiona assim exteriormente. Inclusive, isso realmente é até criticado em psicologia, até mesmo em frente ao coach, a figura do coach, que seria essa figura assim mais carismática. E nós que somos reformados, nós também vemos, por exemplo, em próprias igrejas
neopentecostais, podemos ver essa figura ali carismática. O próprio nome carismático, às vezes ele é atrelado ao pentecostal e ao neopentecostal, né? Justamente porque tem essa questão exterior, essa questão de se mostrar, essa questão ali mais histriônica, mais teatral, correto? Então, nesse sentido, tendo em vista esse mesmo pressuposto, que o pastor Alan Kleber colocou esse carisma como diferente do Grávidas. Colocou o carisma como algo mais externo, mais exterior, algo mesmo que ocorre por fora. O Grávidas não, ele é sustentado por dentro, no interior, por uma dedicação, enfim. E o que precisamos hoje, que a igreja precisa justamente desse Grávidas, dessa seriedade, e não meramente carisma, fogos estranhos, né? Fogo de palha, não é disso que a igreja precisa. Sem esse, precisa desse peso. Fazendo também a referência ao cabote, que a gente falou anteriormente, gravidade é isso, é preso, é o poder gravitacional mesmo. Que o apóstolo Paulo fala, né, que os homens deveriam, por gravidade, atrair os outros, né? Os homens mais experientes, os anciãos da igreja, inclusive a palavra presbítero, ela, em grego, significa isso, ancião, certo? Ancião. O povo era liderado, 1:13, eram os anciões de cada tribo que lideravam. Eu sei que o termo ancião ou presbítero, ele, atualmente, ele ganha um sentido de liderança, de cargo de liderança mesmo, cargo eclesiástico. No entanto, ainda que ele tenha esse teor mesmo de cargo eclesiástico, isso não anula esse sentido que a gente pode resgatar. Por exemplo, um presbítero pode muito bem ter 30 anos de idade, por exemplo, mas já possuir todos os requisitos que a Bíblia, que são bíblicos, que a Bíblia ela pontua como requisitos para o presbítero, para o oficial da igreja. Da mesma forma, ele pode ter essa gravidade, ele pode ter esse gravitas, ele pode ter essa seriedade masculina. Bom, a gente pode também fazer essa comparação entre Jesus e os fariseus, né? Porque os fariseus, eles tinham essa exterioridade, eles se preocupavam com o que era exterior. Os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, né? Eles não lavavam as mãos. E eles estavam sempre preocupados com esse exterior. E não cuidavam do coração. Por dentro eles eram sepulcros caiados, como diz o Senhor Jesus Cristo. E a expressão da glória de Deus exata, a expressão exata da glória de Deus é Jesus Cristo. Como fala em Hebreus 1, versículo 13. Lá podemos ver, Cristo é o modelo supremo de gravitas. Quem anda com ele não vive de aparência, mas vive de um peso real diante de Deus. E a cultura moderna, ela ridiculariza a masculinidade séria. O pastor Alan Kleber, ele falou que existe uma instituição de nome WWF que tem como objetivo, ou uma de suas pautas, ou de uma de suas ideias o homem tem que ser eliminado. Como eu disse no vídeo anterior a este, se você quiser, pode assistir aqui, eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo. O pastor Alan Kleber falava, né, desses pregadores plumados, como Spurgeon falou. Mas se você quer saber melhor, assiste esse vídeo bem aqui. E os homens estão lá, né? Eles estão nas igrejas, eles estão tipo ficando para trás, ficando lá nos últimos bancos, né? Escondidos mesmo, nos últimos bancos. Nossa, é muito assim chocante a reverência que hoje tem com o nome de Deus e com a figura de Deus. Bom, nós, a tradição reformada mesmo, que é a tradição bíblica, ela não aceita qualquer imagem de Deus. É pecado, quebra do segundo mandamento, qualquer imagem de Deus. Ou seja, filme com a imagem de Jesus, a exemplo de The Chosen, é uma quebra do segundo mandamento.
clara. Porém, também, muitas vezes se esquecem do terceiro mandamento, né? Que fala dessa questão de santificar o nome do Senhor. E, nossa, eu lembro que quando eu era mais jovem, ainda adolescente, obviamente que eu sempre tentei honrar o nome de Cristo. E tinha essa devoção pela santidade que existe no nome de Deus e no nome de Jesus. O que foi muito chocante pra mim foi quando começou um período de modinha. Eu lembro assim, entre os anos 2010, né? Eu não sei se, eu acredito que foi em 2012, quando eu trabalhava no IBGE, e tinha colegas que eles, assim, tava muito essa questão de memes e acho que o ateísmo tava um pouco ali imperando, né? Então o que acontece? Aquele era muito seguidor de Carl Sagan. E o que também eu achei chocante, principalmente, foram as piadas que já tinham com o nome de Cristo. Claro, não eram imagens verdadeiras de Cristo. Só a imagem por si só já é a quebra do mandamento. Mas eram piadas que colocavam palavras torpes naquela imagem lá que eles diziam ser de Cristo. Naquele momento a imagem não me chocava, porque eu ainda era de tradição arminiana. Porém, assim, saber que está vinculando a Jesus, ou mesmo fazer uma piada com o nome de Deus, aquilo era chocante demais para mim. Mas, no entanto, essas repetições, esse contato com o mundo, fazem com que a gente se veja fazendo as mesmas brincadeiras. E depois, quando surgiu, por exemplo, Porta dos Fundos, eu já estava um pouco mais consciente, né? Ainda que era um período ali muito mais levado por motivações políticas e não pela verdadeira motivação cristã, eu me vi assim, abominando isso novamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essas piadas, essas blasfêmias que são feitas com o nome de Cristo, às vezes são feitas pelos cristãos. Às vezes o cristão não sabe o motivo daquele nome, entendeu? Às vezes usam cupons com o nome do Senhor, né, em questões mercantilistas. Vivemos uma geração que é leve, não tem essa gravidade, não tem peso masculino. É uma geração sarcástica, tudo é motivo de brincadeira, frívola, enfim. Mas a Bíblia exige de nós sobriedade e temor. Muito importante é a existência de pais espirituais, como fala em Tito, versículo 2. Homens. E eu vim dizer mais uma coisa sobre o Gravitas. Essa seriedade Gravitas não é mau humor, pode ser confundido com mau humor. É firmeza, é alegria também, é alegria em Cristo. Firmeza e alegria em Cristo. Não necessariamente isso está vinculado a ser só ranzinza ou ser uma pessoa iracunda, irado. É um homem que na verdade acaba demonstrando ali até a sua falta de senso de humor, uma certa, na verdade, não mostrar o caráter de Cristo. Porque assim, o Gravitas, ele não é mau humor, firmeza, alegria em Cristo. Então nós homens, nós precisamos resgatar o peso, esse peso, né, essa gravidade, esse peso espiritual, essa gravidade, essa seriedade masculina, não de forma amarga, né, sendo pessoas amargas, mas com essa firmeza e alegria no Senhor. Inclusive, eu mesmo estou buscando ter mais seriedade. No início, eu até falei anteriormente, esse momento que foi um pouco chocante, quando as pessoas zombavam de Cristo naquela época, entre os anos 2013 e 2012, era uma época assim bastante complicada, que foi assim um pouco chocante. Mas assim, da mesma forma, nós às vezes assim, em nome de Cristo, a gente também comete o mesmo erro, porque a gente passa a querer debochar de pessoas que pensam diferente de nós, ou de hereges, falsos profetas, e daí também surge aqueles memes, os memes também cristãos, que só debocham, que só criticam, mas que você vê ali não vai produzir nada, né? Então não cabe somente a debochar. E às vezes a pessoa, ela fala assim,
Ah, mas Elias zombou lá dos falsos profetas, não sei o que, né? Que ele tinha zombado. Às vezes a pessoa só usa isso aí como... E aí, meu irmão? Às vezes a pessoa só usa isso aí como desculpa. Como desculpa, esse exemplo de Elias, como uma justificativa para continuar fazendo uma meninice mesmo, né? Não crescer, não amadurecer espiritualmente. Então eu não vejo como justificativa, certo? Então eu tenho buscado isso, mais seriedade, ficar mais atento, porque assim, essa seriedade que vai ajudar a contribuir na sua família, na igreja, você, inclusive, se aproximar daqueles que são mais novos que você, para ensinar. Sempre você vai... E quando eu digo assim, não ensinar, eu não estou falando que você vai fazer um estudo bíblico ou... mas o pastor, ele não me coloca para ensinar na classe da escola dominical, na classe da catequese. Mas eu falo mesmo ensinar ali, mesmo você saindo para conversar, para lanchar com aquela pessoa, e você eventualmente mostra algumas coisas. Às vezes ele vai colocar as situações da vida dele e você vai com seriedade conseguir com essa seriedade, você vai conseguir realmente falar o que é necessário naquele momento para aquela pessoa. É disso que eu tô falando. Bem como também aqueles neófitos na fé, né? Vai ser mais fácil também se posicionar e querer ensinar. Muitas vezes a pessoa tá ali querendo uma conversa mesmo séria e não uma brincadeira fora de hora. E nós falamos muito nisso. Eu vi exemplos também disso na igreja, e que às vezes ali pessoas que tinham muito conhecimento teológico, mas eles acabavam se perdendo muito nas brincadeiras, às vezes ali fora de hora, e até com pessoas... sabe que sempre tem aquela pessoa que é mais assim, nerdinha, assim. Acaba que a pessoa se sente constrangida ali e às vezes até sair da igreja. Mas faltou maturidade para a pessoa também, eu sei. Só que quanto mais você ensina, aliás, os mestres têm mais peso sobre eles, né? Então, por cada uma dessas vidas, dessas almas, você tem uma responsabilidade. Então, daí, por que também que precisa urgentemente ter essa seriedade? Precisamos resgatar esse peso espiritual, gravidade sem amargura, e firmeza, né, e alegria no Senhor Jesus. Então, portanto, importante lembrar, não quebrar o terceiro mandamento, fazer brincadeiras com as coisas do Senhor, com o nome santo do Senhor, ser exemplo para os seus filhos jovens da igreja. Eu não tenho filhos, né? Mas sempre tem jovens na igreja, tem pessoas mais novas, que você, eu sou adolescente, mas tem algum adolescente mais novo que você, ou que é neófilo na fé. Resgatar a honra, o respeito e sobriedade. É uma citação de João Calvino. É vergonhoso um homem velho devasso, pois corrompe os mais jovens. Portanto, essa gravidade, essa seriedade, ela não é opção, um chamado de Deus. O Senhor não nos chamou para a leveza, mas para essa gravidade, resgatar a seriedade cristã masculina. Portanto, homem, levante-se com peso espiritual diante de Deus e da sociedade. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. O Homem Reformado, para mais conteúdos como este, à luz da fé cristã apostólica, tradicional, reformada.